Bem-vindos! Você está no Escola Ancestral. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Eu sou a Cris Cadaval, sou terapeuta e hoje estou aqui para a gente conversar sobre a simbologia das águas. A simbologia, o que as águas nos trazem de mensagens? Bom, eu sou gaúcha, moro aqui na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E aí, hoje é dia 6 de maio de 2024, e há dias a gente vive aqui um desastre ambiental, uma tragédia que tem ceifado várias vidas, modificado várias vidas, e que nos chama a repensar muita coisa, tanto a nível governamental, eu espero que tanto a nível governamental, tanto a nível social e também a nível pessoal. A gente precisa repensar muita coisa. E hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo trazendo aí essa simbologia das águas. Eu vou usar a mitologia, escolhi de diversas deidades que a gente tem para conversar sobre a simbologia das águas na mitologia. Eu escolhi duas que a gente vai conversar. E eu queria, com esse vídeo, a intenção desse vídeo, estamos na nossa segunda simbólica, né? Então aqui a gente sempre conversa sobre alguma mitologia, sobre uma simbologia que nos faz refletir. E esse vídeo ele é um convite para reflexão, para que a gente reflita muito para a necessidade, a importância que a gente tem, que a gente precisa se reconectar de novo com a natureza. A gente precisa aprender a respeitá-la. A natureza está cansada e ela mostra mais uma vez para nós. Ela vem dando alertas, do quanto que nós somos frágeis frente a ela. Ela cansou do nosso descaso, da nossa arrogância, da nossa falta de ética, da nossa falta de respeito. E eu não estou falando isso a nível de nós gaúchos, estou falando isso a nível Brasil, a nível mundo. A gente precisa baixar, sim, a nossa crista a nível humano. E entender que a gente necessita da natureza, que a gente precisa dela, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que achar novas formas de conviver, de se reconectar com a natureza. Então esse vídeo é esse convite da gente entender o que a simbologia das águas nos traz, o que toda essa tragédia, esse monte de água, qual é a mensagem? Não é a mensagem tátil, que a gente sabe a degradação da natureza, todas essas circunstâncias que vêm cada vez mais atingindo o mundo, nós. Mas
Vamos parar um pouco, silenciar. Eu sei que no meio dessa bagunça, isso é um convite muito difícil para quem está aqui agora no meio da muvuca, porque a gente está numa tragédia, e é uma tragédia que onde a gente está vendo o melhor do ser humano e o pior do ser humano. Mas é um convite para quem consegue ter um pouco de consciência, parar e refletir, pensar. A simbologia da água, ela é vida, ela é criação, sabe? Ela é a nossa matriz da existência, ela simboliza potencial para o nascimento, para o crescimento, para a renovação. A simbologia dela é a purificação, é renovar. Ela vem como um agente purificador, capaz de renovar e regenerar, se a gente estiver disposto a isso. A água ela tem como simbologia limpar as energias negativas, purificar a mente, o corpo, promover uma cura espiritual. Ela vem pedindo fluidez, movimento. As águas elas são fluídas, elas se movem, elas fluem. As águas elas nos mostram que nós estamos em constante mudança, em constante transformação, em constante impermanência. A gente se desconectou tanto, a gente não escuta mais a nossa intuição, a gente perdeu a capacidade de adaptação, de conviver em harmonia com a natureza. A gente precisa achar agora como que a gente vai se ajustar a essas novas circunstâncias. A simbologia das águas, elas falam das profundezas, daquilo que é desconhecido, do mistério, do que é inexplorado. Ela traz a simbologia do mistério da vida, da vastidão do nosso inconsciente, do que está no nosso inconsciente. Ela ajuda a aflorar nossas emoções, os nossos sentimentos humanos. E elas sim, elas representam tanto a serenidade e a calma, como a turbulência e as tempestades. Porque são esses sentimentos amontoados, escondidos, jogados embaixo do tapete, amontoados que daqui a pouco elas explodem, ela vaza. As águas elas são como um espelho e elas refletem as nossas emoções mais íntimas e profundas. A gente tem na simbologia mitológica deidades, as deusas das águas, né, que estão muito ligados a esses sentimentos, a essa guerra interior. E não só na mitologia, mas na espiritualidade, quando a gente fala em espiritualidade, a água ela tem essa coisa de purificação, de limpeza, sabe? Ela é vista assim como um agente purificador, um agente purificador. Vamos refletir o que está acontecendo. Hoje é difícil ver tudo isso, tudo tendo que ser, tudo foi levado, tudo está sendo destruído.
Vidas inocentes, crianças, idosos. É mais uma vez mostrando que, olha, a matéria vai, a matéria vai. Que a força do espírito ajude essas pessoas a terem consciência daquilo que é preciso renovar. Que elas consigam, depois dessa tragédia, rejuvenescerem as suas almas. Que a gente entenda que a água ela está em constante movimento. Ela vai seguir o fluxo natural, a gente está vendo ela segue o fluxo. E ela não importa o que tiver na frente, ela vai levando. E a gente precisa entender, a gente precisa lembrar da importância que a gente tem de nos adaptarmos de novo a essa nova condição que está se apresentando. A gente precisa se adaptar a essas mudanças e seguir adiante. Que a gente tenha força, que esse povo que tenha força para entender isso. E que a gente consiga refletir sobre o que águas paradas que estão em nós, que podem arrebentar, alagar e prejudicar muita gente. Individualmente, nós mesmos. E a água ela é um elemento fundamental da natureza. Ela está intrinsecamente conectada à vida do nosso planeta. Ela tem essa simbologia de nos conectar à grandeza e à interconexão de todos os seres vivos. Quando a gente se sintoniza com a água, a gente lembra dessa conexão com o mundo natural, com o ciclo contínuo da vida, da morte e até da renovação, principalmente da renovação. O que estamos precisando renovar? O que estamos precisando deixar fluir? Na simbologia, na espiritualidade, a água também está muito ligada ao feminino. A água ela é vista como feminino, como o que é nutridora, receptível, intuitiva, emocional. A gente está precisando reforçar esse fortalecimento da energia feminina. A gente está precisando equilibrar as polaridades internas nossas. Porque, mais uma vez, quando eu falo aqui e de forma individual isso acontece, nós somos interconectados. Todos. Nós não somos a par da natureza, nós somos conectados com a natureza e a gente precisa dela, a gente não comanda ela. A gente tem que achar uma forma de voltarmos a nos unirmos com a natureza e a respeitar quanto sagrado ela é, porque a paciência dela se esgotou.
Ou a gente vai aprender com amor e ela não conseguiu, então a gente está aprendendo com a dor. E sinto muito informar que não vai ser só isso. Precisamos estar fortalecidos, mas para isso a gente precisa refletir, reconectar, respeitar, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer, respeitar a natureza, gente. A gente não tem mais tempo para titubear. Ela não vai mais dar recados amorosos, os recados agora serão doloridos. Precisa se entender isso. E como a gente está falando da simbologia, da mitologia, eu peguei duas deidades afro-brasileiras que eu acho que podem ter alguma reflexão para nos passar em relação à simbologia da água. Vamos falar de Oxum, que é a deusa dos rios, representa as águas doces, rios, lagos, cachoeiras, nascentes, córregos. Considerada a deusa do amor, da fertilidade, da beleza, da graça e da feminilidade. Associada à maternidade, à cura, à riqueza material e espiritual. Ela carrega um espelho nas suas mãos e esse espelho ele simboliza a reflexão, a autoconsciência e a conexão com o mundo espiritual. A simbologia da Oxum, ela tem a sua influência sobre as águas doces, que são fontes de vida, né, de nutrição. Se não temos água para beber, nós morremos. Oxum, ela é considerada a protetora das crianças, das mulheres grávidas, das famílias. Oxum cuida das águas curativas. Suas águas são geralmente vistas como fontes de abundância, de fertilidade. A deusa da cachoeira, ao equilíbrio, à harmonia, à renovação. Quanto tempo faz que você não vai a uma cachoeira, ou que você não percebe o valor e a harmonia que tem naquele lugar? Quantos rios foram aí recuados, rios, mares, recuados para que o ser humano, com a sua potência,
o seu materialismo, criasse grandes prédios. Como eu já disse, a natureza cansou. Aí nós temos a simbologia de Oxum, que fala no amor, que fala na harmonia, que fala nas mulheres, na fertilidade, que fala das crianças. Como o mundo está tratando as crianças, as mulheres. Quanto materialistas nós estamos e o quanto nossa espiritualidade, verdadeira sentido espiritualidade, estou falando em espiritualidade, não em religião, está sendo realmente vivenciada. Quanto que eu, ser humano, para cobrir todas as minhas questões emocionais, as minhas fragilidades emocionais, me visto de bens materiais, não importando como eles são feitos de onde eles vêm, o que eles estão prejudicando, o que está sendo feito com a natureza para que eles cheguem até mim. Imagina se eu vou ter um celular que vai ficar mais de um ano, se já está vindo um novo modelo, e para me mostrar que eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida, eu tenho que ter um celular, um carro, não sei o que, não sei o que. Não é um, é dois. Cada ano é um, cada ano é um. O que eu preciso provar para o outro mesmo? Aí eu pego a simbologia de Nanã, que também é outra deidade das águas, de matriz africana, afro-brasileira, né? Que é considerada a mais velha das divindades e que está associada à lama, e que a sua simbologia ela vem muito ligada à purificação, à renovação, à ancestralidade. Ela é considerada a mãe de todas as outras divindades. E ela tem um papel fundamental na criação da humanidade. E aí ela vem Nanã com a sua energia, com a sua simbologia de transformação, com a sua capacidade de limpar e renovar as energias, de fluir situações que estavam estagnadas na vida. Ela também é muito associada à sabedoria, à paciência. Sua presença ela é tida como calmante, como protetora, oferecendo ali conforto, compreensão para a situação e apoio, limpeza e purificação. E Nanã é considerada a guardiã dos mais velhos, dos doentes e dos que fazem a transição entre os espíritos que estão partindo e os espíritos que estão chegando nesse mundo. Nanã é fonte de sabedoria ancestral, que traz conselhos, orientações. Que essa simbologia possa chegar a
quem vai precisar, a quem está precisando. Principalmente entendimento de purificação, de paciência. E com essa limpeza, com essa remexida nessas águas estagnadas, que a renovação e a purificação e a proteção venha. Que tenhamos todos a capacidade de superar os obstáculos, de transformar situações e de nos conectarmos às raízes mais profundas. Ela nos lembra o poder da água, principalmente nas adversidades. E ela nos traz paciência, calma e força para purificar e para transformar a situação. Eu poderia falar também da Nossa Senhora dos Navegantes, mas eu quis trazer essas duas simbologias porque eu acho que elas têm mensagens profundas que a gente precisa entender neste momento e refletir. Tem Ansan, que é também uma deidade afro-brasileira, que fala das tempestades, que ela fala em movimento, em renovação. Mais uma vez, falando no movimento, renovar as coisas. Precisamos refletir. Mas principalmente, a gente precisa entender. Nós sim, nos tornamos pessoas muito materialistas. E dá para entender, eu ouvindo hoje a pessoa dizendo, olha, as pessoas que estavam resgatando outras aqui no Rio Grande do Sul, que eles foram, né? E a pessoa não quis sair da casa, já estava com frio tremendo, mas não quis abandonar a sua casa. Porque provavelmente trabalhou anos para ter tudo aquilo que construiu e agora vendo tudo cheio d'água e também as pessoas mau caráter que estão se aproveitando, porque, como eu disse, essas situações mostram também o pior das pessoas, né? Então, o desapego também é algo a gente refletir. A esse desapego material, a quantas questões que a gente está se apegando materialmente para esconder certos sentimentos. E muitas vezes não isso, mas porque foi um trabalho tão duro durante tantos anos. O fato é que, falando, a gente tem os 7 chakras, né? E nós temos os 3 chakras que são aqui ligados à terra, às nossas, à matéria, ao nosso instinto. Eu diria que são os 3 chakras mais que nos lembram da nossa versão animal. E os 3 de cima que nos levam à nossa conexão espiritual. E no meio deles a gente tem o chakra cardíaco, que é o chakra do amor.
E que para a gente estar em equilíbrio entre com esses chakras, a gente precisa equilibrar. Aqui é a nossa fonte, é o coração, o nosso cardíaco. E quando ele não está trabalhando bem, quando a gente não está equilibrado, essas polaridades da nossa vida, os sentimentos eles ficam reprimidos, a gente não tem graça na vida, a gente vê muito apego material, um materialismo excessivo, um excesso de apego a tudo, principalmente um apego nas dores que a gente passou, nos traumas, que só nos deixam duros. E também uma falta de amor próprio, né? E, consequentemente, uma incapacidade de amar verdadeiramente o outro, porque quando a gente não ama a gente mesmo, não é, não consegue amar o outro, por mais que ache que ama. Então a gente tem que, para estar equilibrado, a gente tem que ter bons sentimentos, a gente tem que ter altruísmo, amor por si mesmo, ouvir a nossa intuição, se reconectar com a natureza e ouvir a nossa intuição, a nossa sabedoria ancestral, ter discernimento sobre as coisas. Então, depois de toda essa tragédia aí, de todo esse movimento, a gente pode esperar uma onda de gripes, de doenças pulmonares, de infarto, porque o coração está totalmente, o chakra cardíaco está totalmente desequilibrado. Mas mesmo no meio de toda essa tragédia, a gente consegue ver pessoas ali que o chakra cardíaco explode. Altruístas, ajudando. E muitos deles perderam tudo. E na verdade é isso. A gente só consegue entrar no sapato quando a gente calçou. Entender o sapato do outro quando a gente calçou ele também. Entender o quanto apertou o dedo aquele sapato quando a gente calçou ele também. Que não seja necessário que a gente pare de querer aprender com a dor. E principalmente que a gente não perca a fé. A fé de acreditar em dias melhores. Sempre. Em superação, sempre. Mas é importante que a gente entenda a mensagem clara dessas tragédias. E a importância que a gente tem de cuidar do nosso planeta, a gente cuidar da gente, dos nossos sentimentos e da gente se reconectar com a natureza. A gente precisa de prevenção ambiental. É crucial a gente proteger o nosso ecossistema que é frágil, florestas, oceanos, rios. A gente precisa manter esse equilíbrio ecológico e da biodiversidade, a gente precisa. A gente precisa entender que o impacto da natureza, das atividades humanas, ela também ajuda nisso. Ações humanas irresponsáveis, essa, esse consumismo exagerado de tudo, esse descarte fácil das coisas, desmatamento, poluição, mudanças climáticas, o mundo,
Terra ela é um organismo vivo, então ela também passa por transformações, e junto com essas transformações vem todas essas questões que a gente causa no clima, que a gente causa na natureza. É um conjunto que só aumenta. A gente precisa tomar medidas mais sustentáveis. A gente precisa buscar alternativas mais responsáveis. Se reconectar com o ser humano e natureza de novo. Entender que a gente está intrinsecamente ligado, conectado e que as nossas ações sim impactam o planeta. E a nossa própria sobrevivência e a sobrevivência das futuras gerações, dos nossos netos, filhos, bisnetos. A gente precisa se reconectar e respeitar a natureza de novo. A gente precisa pensar num futuro saudável. A gente precisa adotar práticas mais sustentáveis. Gente, quanto cada um de nós faz de lixo. Muito lixo a gente cria. Como que a gente faz a produção das coisas? Como é que a gente consome os alimentos? Como é que a gente descarta as coisas? A gente precisa promover uma conscientização, uma educação, sabe? A gente precisa reduzir desperdício, conservar energia, recursos. É importante a gente ter tecnologia, abraçar a tecnologia é importante, mas a gente precisa também ter uma visão de hábitos mais sustentáveis. A gente precisa ter uma responsabilidade coletiva. Essas ações coletivas elas têm que ser globais, cada um fazendo a sua parte. Lembra, nós estamos todos interconectados. E não basta a gente ficar esperando o governo, a instituição tomar medida. É cada um de nós que tem que se responsabilizar e fazer a diferença na nossa vida cotidiana, na comunidade, na natureza, no respeito com a natureza, no respeito na ética entre nós mesmos. Entendam que é só juntos que a gente vai alcançar uma mudança significativa e positiva. E como astróloga, eu vou dizer, nós estamos com Plutão em Aquário, a gente precisa voltar a aprender a viver em comunidade, aprender a viver uns com os outros, aprender a se conectar conosco e com a natureza. Eu sempre falo, o autoconhecimento ele é importante para que a gente se torne pessoas melhores, mas a gente não pode se tornar egoístas, porque não é assim que o mundo vai para frente. Então, o vídeo já ficou longo, segunda-feira simbólica. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, para a gente refletir. É isso. E o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos sonhos, né? E também àqueles que acreditam que a gente tem muita coisa para rever, que a nossa ancestralidade deixou muitas mensagens importantes que a gente precisa voltar a ouvir, tá? Para hoje é isso. Uma gratidão imensa por você estar aqui comigo. Fiquem todos bem. Um grande abraço.